Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Todo mundo me ouve bem? Beleza. Satisfação sempre estar com os irmãos. Momento maravilhoso de louvor e de contrição necessário que prepara o nosso coração, que nos toca verdadeiramente. É curioso como que esse momento histórico que a gente vive também traz consigo algumas contradições, né? Alguns imprevistos ou improváveis. Eu, por exemplo, quando a gente tinha os encontros presenciais, eu tive a oportunidade, né, de estar pelo menos uma vez por mês com os irmãos, um combinado que eu fiz com o Henrique, porque eu sou de Itabirito, então eu ia com frequência na casa dos meus pais, da minha sogra, e aí a gente aproveitava a viagem, que não é tão viagem assim, é perto, encontraria com os irmãos ali. Curiosamente, nesse momento de isolamento e de distanciamento social, tem sido um momento onde eu estou mais presente com os irmãos, o que é interessante, né? A gente tem que também tentar enxergar, tirar coisas boas desse aspecto, e eu dou graças a Deus por isso, que dos primeiros encontros virtuais eu tenho tido a oportunidade de estar com os irmãos, e isso também tem me nutrido e tem me abençoado muito. E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos uma reflexão de uma temática que já tem habitado o meu coração nesses últimos tempos. Eu faço alguns estudos aqui em casa com amigos, né? Um grupo informal do Evangelho, e também nessa época de pandemia a gente resolveu fazer alguns encontros online também, que é o recurso que a gente tem. E ainda nesses encontros eu já estava falando um pouco dessa temática do discipulado. E eu gostaria de também poder compartilhar com os irmãos sobre o discipulado de Jesus. E até a título de introdução, se você, porventura, não teve algum contato com o livro do Caio Fábio chamado Caminho do Discípulo, eu te desafio a ler essa série. São 6 volumes de um conteúdo bíblico maravilhoso do Evangelho, muito bacana, e muito provavelmente tem no YouTube todos os encontros que deram origem a esses livros, né? O Caminho do Discípulo foi uma série de estudos. Na verdade, a gente usa essas nomenclaturas para estudos, cultos, né? São encontros, na verdade, que tem como a grande fonte a nutrição da comunhão, da palavra, o alimentar do pão tão necessário que é Jesus. E aí, o livro O Caminho do Discípulo, ele foi resultado, então, de encontros que o Caio fez durante muito tempo, trabalhando muita temática do discipulado, e essa temática tem me habitado o coração recentemente, e pensando nessa questão do discipulado, eu vejo que a gente ainda carrega certa dificuldade para entender o discipulado na espiritualidade cristã. Eu lembrei de um texto de Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 ao 65. Eu vou ler daqui a pouquinho, mas eu vejo que quando se fala em discipulado, a gente já tem algumas memórias religiosas assim que também nos habitam, né? A gente, às vezes, quando se fala em discipulado, a gente pensa num curso preparatório para batismo, pelo menos era a concepção que eu sempre tive, ou algum outro tipo de formação religiosa, uma espécie de proselitismo, mas para Jesus, a espiritualidade cristã é discipulado. E eu vejo que esse é um tema que não é muito presente no cristianismo, porque o cristianismo ou a cristandade, ele acabou dando lugar a várias temáticas que nem sempre é a temática do Evangelho, né? São as temáticas que a gente vê no Novo Testamento. E quando a gente vê Jesus discipulando o tempo inteiro, mostrando qual é o caminho, mostrando como proceder diante das situações. E o desafio para nós é resgatar essa mensagem do discipulado, não como um curso, mas como uma espiritualidade viva. Interessante a ênfase tanto do Henrique no começo do nosso encontro hoje, falando sobre a questão da mística, da espiritualidade, a oração agora também da Carol, enfatizando essa presença do Espírito Santo. E a gente precisa sempre resgatar essa ideia de que espiritualidade cristã não é uma religiosidade, mais uma religiosidade no panteão das religiosidades, não é mais uma filosofia de vida. A gente está falando de espírito.
E talvez tenha sido essa a grande dificuldade dos religiosos da época em compreender a mensagem de Jesus. Que Jesus não veio, por exemplo, fundar o cristianismo, ele não veio trazer mais uma linha religiosa. Jesus veio trazer a verdade, a vida, ele veio trazer o Espírito. E isso é muito importante. E o Evangelho de João, curiosamente, é onde a resistência ou a dificuldade da religião em compreender a mensagem de Jesus é mais evidente. Eu falo isso porque a gente vê germes ou indícios disso também na nossa geração religiosa, que tem dificuldade de entender o discipulado como algo da vida e não como um curso religioso, né? Por exemplo, eu vejo que nos últimos anos houve um boom, eles falam até de uma onda cristã nos últimos 20 anos para cá, né? Os últimos censos do IBGE deixaram isso muito claro, o crescimento muito grande dos evangélicos e, curiosamente, uma dificuldade de discipular ou de fazer discípulos, né? O próprio Cristo disse lá no final dos evangelhos que ide pregar o evangelho a toda criatura. Anunciar só a nomenclatura ou boa informação não quer dizer muita coisa, mas é ide pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho dito. Quer dizer, parece que é um processo muito mais trabalhoso, muito mais árduo, o fazer discípulo, ou o discipulado, ou a gente ser discípulo, ou a gente estar sob essa disciplina, que não tem nada a ver com religião. Prova disso que a própria mensagem de Jesus foi muito mal compreendida, né? Jesus comparou a geração dos religiosos da sua época como meninos que ficam assentados nas praças, que se cantam música alegre e não dançam, se tocam música triste e não choram, porque Jesus comparou, falou, olha, Deus envia João Batista, um homem mais recluso, um homem mais rigoroso, com posturas mais reservadas, e eles falam que não é de Deus, é doido. Deus envia o próprio Cristo, que come, bebe com pecadores, um homem mais livre, vamos dizer assim, né? Mais desinstalado, e eles falam, tem demônio. Uma dificuldade de perceber a espiritualidade como ela deve ser, ou o discipulado. E Jesus já denunciava isso desde sempre, e eu vejo que a nossa geração tem essa dificuldade de entender o que de fato seria o discipulado, ou mais ainda, tem dificuldade em fazer discípulo. Ela às vezes faz prosélitos, ela fabrica novos religiosinhos, mas discípulos parecidos com Cristo está meio difícil. Prova disso é que as posturas da maioria, da grande maioria dos cristãos que se vê hoje nem sempre são parecidas com a proposta de Jesus. Parece que não foi ensinado a guardar tudo aquilo que ele ensinou nos evangelhos. E o evangelho de João ressalta essa grande resistência dos religiosos da época em compreender as palavras de Jesus. O contexto desses poucos versículos que a gente vai ler mostra que Jesus tinha feito um sinal, e o evangelho de João ele tem como grande propósito revelar a divindade de Jesus, mais ainda, revelar a sua identidade messiânica, né? É por isso que sempre tinha um sinal, o milagre não é um milagre por esporte, os milagres narrados no Evangelho de João é para atestar a messianidade de Jesus, afinal é só o Messias que pode ressuscitar um morto, é só o Messias que pode curar um cego de nascença. Existia toda uma expectativa messiânica de um que poderia vir ter esse poder. E curiosamente Jesus vem e manifesta todo esse poder, todos esses sinais, e sempre tem um sinal, uma resistência por parte dos religiosos, e Jesus traz uma explicação. Nessa narrativa breve que a gente vai ler, o contexto imediato é que Jesus tinha multiplicado pães para 5.000 pessoas, uma narrativa clássica que a gente conhece muito bem, e o pessoal se alimenta, e Jesus, no dia seguinte, sai mais cedo com os discípulos e vai para o outro lado do mar. A multidão percebe, vê que tinha barquinhos de onde Jesus passou, o rastro de Jesus com seus discípulos, então vai para o outro lado onde Jesus estava. E lá eles começam a conversar com Jesus, e Jesus fala, olha, vocês me procuram não é por causa dos meus sinais, vocês me procuram por causa do pão.
Jesus já começa a fazer uma distinção entre uma grande multidão e discípulos, entre seguidores, palavra extremamente contemporânea, né? Hoje, seguir e não seguir virou um clique, né? Uma coisa assim tão superficial. Quer dizer, seguir não precisa de nenhum tipo de identificação com aquele que você está seguindo. Basta um cliquezinho, né? Você tem aquela, eu sigo fulano de tal no Instagram, você vê um post ou outro. É uma coisa assim, extremamente descartável, né? E aí, Jesus disse àquela multidão, olha, vocês estão vindo atrás de mim é por causa do pão. Mas trabalhai pela comida que não perece. Trabalhai pelo pão que Deus dá, que é a vida eterna, e que era ele mesmo, Jesus estava falando. E aí os discípulos falam, mas nossos pais comeram o pão no deserto dado por Moisés. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E nessa narrativa, a resistência foi ficando cada vez mais difícil, porque os discípulos, os religiosos da época, e boa parte das multidões também, enfeitiçadas pela resistência religiosa, eles começaram a falar entre si, como que esse homem se diz filho de Deus, o pão da vida, porque eu sei que ele é filho de Maria, ele mora ali do lado ali, como assim? Que presunção é essa? E aí, diante dessa resistência, Jesus fala, não, eu sou o pão vivo, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E a resistência foi muito grande, ao ponto de, nesse momento, desses versículos que a gente vai ler, tem um racha. E muitos deixaram de seguir a Jesus ali. Unfollow. É o clique lá da nossa geração. Deixaram de seguir Jesus. E curiosamente, Jesus falou, olha, vocês querem deixar também? E uma pergunta retórica de Jesus muito me chamou a atenção. Que é a seguinte, isso vos escandaliza? É como se Jesus tivesse proposto qual é o caminho em segui-lo, o que é a espiritualidade, o que é o discipulado. Jesus não propôs. Pelo contrário, ele sintetizou toda a lei em amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Ele simplificou, disse que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave, e que tudo se resume no amor, e que basta apenas alimentar dele, né? E aí, mesmo nessas condições, sem nenhum legalismo religioso, sem nenhum liturgismo, sem nenhum cerimonialismo, simples assim, ainda assim eles escandalizaram quando Jesus disse que ele é o pão da vida. E o próprio Cristo disse aos discípulos, vocês escandalizam com isso? Imagina quando virem o Filho ser assunto aos céus. Ou mais ainda, quando de lá descer, né? Aí, eu fico pensando, isso vos escandaliza? É uma pergunta que às vezes visita o nosso coração. Será que certas posturas do discipulado podem nos escandalizar? E aí eu gostaria de ler esse texto. Eu acho que depois dessa breve introdução contextual, o texto vai ficar mais claro e talvez as aplicações também vão ficar bem nítidas para a gente. João capítulo 6, versículo 60. Diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Eu achei um negócio assim, duro, discurso duro. Jesus só falou de uma necessidade de pão, de um trabalhar, de um se render a ele. Ele não está propondo nenhum compêndio de leis, de privações. Curioso. E eles acharam duro. Ao que respondeu Jesus. Mas Jesus, versículo 61, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou. Isso vos escandaliza? O discipulado escandaliza? A espiritualidade cristã genuína te escandaliza? Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir ao lugar que primeiro desceu, ou que primeiro estava? Versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. E por que Jesus fala isso? Porque eles estavam achando que Jesus estava propondo uma espécie de canibalismo, né? Aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, não morrerá eternamente ou terá a vida eterna, ou por mim viverá. Quando Jesus propõe isso, ele está querendo dizer, não, a carne para nada presta, eu estou falando do Espírito. De mim sai palavra que é Espírito e vida. Essa é a grande preocupação do discipulado. No discipulado tem que se ter
um espaço especial, não é nem na agenda da vida, não, é como subsistência da espiritualidade para a palavra. E aí é o grande desafio de que isso tem que estar presente na nossa vida. Essas palavras que são espírito e vida, porque do contrário, você está sendo um seguidor assim, estilo Instagram, distante. Do contrário, você pode estar apenas como alguém que vive o cristianismo como uma filosofia de vida, mas não ainda como uma espiritualidade viva, porque o próprio Cristo disse, é o espírito que vivifica, a carne para nada presta. As minhas palavras, ou as palavras que tenho vos dito, são espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós. Jesus falando para os religiosos, porque era uma questão pessoal, mesmo vendo todos os sinais, mesmo vendo poder, sabedoria, resistiram. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que criam e os que não criam entre eles. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se não for o Pai que o conduziu. E aí o texto segue, a gente conhece, nós vamos parar por aqui, mas é onde o Jesus vira para os discípulos dele também, os mais próximos, e diz, e vocês? Não vão partir também? Jesus está dividindo a multidão do discípulo aqui. E aí os discípulos, o próprio Pedro tem aquele grande insight, como um bom Pedro, né? Ambíguo, mas lindo também, né? Ele disse, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? E aí, nessa riqueza dessa narrativa, eu gostaria de frisar algumas coisas que traz uma lição, ou que testifica o que é o discipulado de Jesus. Diferente de um curso religioso, diferente de um curso teológico, discipulado não é isso. Jesus vai falar aqui, nesse capítulo 6, ele vai deixar implícito para nós algumas lições que pode ser útil para você que se diz cristão no sentido de seguidor de Jesus, embora hoje é tão difícil, né? Uma das grandes dificuldades que a gente, quando aproxima do evangelho e desenvolve até uma certa crítica com a cristandade, é quando a pessoa te pergunta o que você é. Não sei se você tem essa dificuldade, né? Você não sabe se você fala se é evangélico, se você é cristão, você não sabe se você fala se é seguidor de Jesus de Nazaré, se você é caminhante, porque você fala que você é caminhante, é mais uma denominação aí no panteão, né? É um negócio difícil, né? Aí você tem que falar que é seguidor de Jesus. Não deixa de ser cristão no sentido, né? Porque esse acabou sendo um elogio para a comunidade primitiva, por se parecer com Cristo, foram chamados de pequenos cristos, né? Cristãos. E aí é difícil para a gente nesse sentido. E talvez você que se identifica e ama Jesus de Nazaré e quer estar sob a sua disciplina, no sentido de ser discípulo dele, quem sabe alguma dessas lições podem ser úteis para você. A primeira coisa que Jesus, nesse contexto, nessa narrativa, nesse ambiente aqui, desse conflito, Jesus deixa claro, é que Jesus ensina que o discipulado envolve um negocinho chamado esforço. O versículo 27, e é interessante isso, do capítulo 6, diz assim, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. É interessante. Não há nenhuma forma de um discipulado, de seguir a Jesus, se isso não envolver uma fé que não é estática. É uma fé ativa, uma fé que se dispõe, uma fé que é abnegada, que nega a si mesmo. O Henrique falou agora, logo na nossa introdução, da nossa tendência às inúmeras distrações. Nós vemos uma geração terrivelmente hedonista, carregada de conforto, onde esforço, onde o trabalhar, Jesus está falando de um esforço, de um empenho, porque a nossa tendência não é estar sob disciplina nem de Jesus, é de disciplina nenhuma, né? E aqui Jesus está dizendo, trabalhai, não pela comida que perece. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão enfatizar um momento onde Jesus viu aquela grande multidão e disse, olha, vocês estão vindo aqui, mas se alguém quiser. É engraçado
que a obra de convencimento é do Espírito Santo, né? É ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Mais ainda, é ele que faz com que a pessoa é atraída por Cristo. Mas, curiosamente, Jesus diz, deixa uma condicional. Agora, se alguém quiser ir mais fundo, ou se alguém quiser ser discípulo, negue-se a si mesmo. E esse negar a si mesmo, eu sei do meu si mesmo teimoso, insuportável, que me habita e que precisa de muito esforço para vencê-lo todo dia. O apóstolo Paulo fala de uma natureza ambígua, de um bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero eu faço, de uma luta interior, assim, tipo o filme Eu Mesmo e Irene, né? Que é aquela ambiguidade do ser, e ela exige esforço, esforço em dizer, seguirei os passos do mestre, esforço em dizer, trabalharei, não pela comida que perece, mas pelo pão vivo. Há uma necessidade, no discipulado, há esforço, não há sacrifício religioso, não há barganha religiosa, porque acerca disso, tudo foi feito na cruz de uma vez e para sempre. Mas, inegavelmente, há uma atitude que o discípulo precisa de ter de abnegação, de esforço, de trabalho. A grande crítica dos profetas no Antigo Testamento é da espiritualidade nominal, da espiritualidade estática, da boca para fora, onde o coração não se dispõe, onde o discípulo ou o fiel, vamos dizer assim, não trabalha, não busca, não se esforça, não pelo pão que perece, mas pelo pão que dá vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar de um bom combate. É por isso que o apóstolo Paulo fala que na sua caminhada teve um bom combate. É por isso que também no final da carta aos Coríntios ele fala, olha, espero que vocês ouçam e compreendam todas essas coisas para que o nosso trabalho não seja em vão. Sacrifício, né? Às vezes a gente tem uma expressão evangélica que eu detesto, que é o tal da, você tem que pagar o preço, irmão. Não tem nada disso. Não confunda esforço com pagar o preço religioso, que isso é nada a ver, isso é barganha religiosa. Mas você sabe que disciplina é liberdade, como já diria Renato Russo. E se nós somos livres em Cristo, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, isso não nos isenta de estar sob a sua disciplina, que envolve principalmente a negação do meu egoísmo, a negação do meu hedonismo, do meu narcisismo, e estar sobre essa palavra que produz vida. Aí é você que vai avaliar o seu próprio coração e saber como que você precisa, como discípulo, trabalhar pela comida que não perece, ou pelo pão que não perece, que é o pão que dá a vida eterna. E é por isso que Jesus fala muitas vezes, principalmente acerca do fim, ainda mais no contexto onde o amor tem se esfriado, aquele que perseverar. O discipulado é de graça, mas não é uma graça barata. É uma graça que envolve, no mínimo, esforço. Isso não tem nada a ver com a salvação, mas tem a ver com uma rendição, uma expressão que eu gosto muito, até que o Caio Fábio usa, que é o dar razão a Deus, dar razão ao Evangelho. Então, a primeira lição acerca do discipulado de Jesus é que o discipulado envolve esforço. Na caminhada cristã, às vezes eu tenho que me esforçar. Julgai por vós mesmo, o que seria trabalhar pela comida que não perece. O que se sabe é que, de fato, nós precisamos de ter, sim, uma atitude, uma disposição, porque, afinal, a fé sem obras é morta. A segunda coisa que Jesus deixa muito claro é que no discipulado, a comunhão com ele é vital. Quando Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu do céu, o versículo 51 diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém de mim comer, viverá eternamente. O pão que eu darei gerará vida no mundo. Essa é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode dar-nos de comer a sua própria carne? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue,
não tendes vida em vós mesmos. Olha só, a vida do Espírito, a vida do discípulo, a carne, não é só uma vidinha, é a vida do Espírito. Ela está condicionada a essas necessidades de subsistência ou a necessidade de vida que só subsiste mediante a palavra dele. Quando ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele está querendo mostrar para a gente que na nossa caminhada, a palavra de Deus, e entendam que é a palavra de Deus, né? Eu acho que isso não é nada novo para nós. A palavra de Deus não é só as Escrituras, a palavra de Deus não é um ambiente religioso, a palavra de Deus é muito maior do que isso tudo. Mas o que se sabe é isso, nós precisamos sempre estar nutrindo da sua palavra, porque é esse pão que nos faz identificar com... Não tem nenhuma condicional religiosa. Jesus está falando, olha, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele está querendo dizer que não há nenhuma possibilidade de ser discípulo se não existir na vida do discípulo um lugar especial para esse pão, um lugar especial para essa palavra. Esse lugar não é lugar fixo, não é um lugar no Espírito. Jesus está dizendo, precisa. E aí, fazendo uma análise até, talvez, apenas superficial ou pontual, eu vejo como que carece hoje de boas palavras, no sentido pregação mesmo. Demais. Carece de palavras cristocêntricas, alimentos, ensinos, que não é teologismo, mas aquela palavra que fala, olha, isso aqui me encheu. Não foi emocionalismo, não foi uma semana de vitória, não foi vai dar tudo certo, você é um espelho, que não tem essa bajulação, mas é aquela palavra que te alimenta e que fixa ou que alicerça os seus pés sobre a rocha para que ainda que venha a tempestade, ela permaneça. Nós precisamos dessa palavra. O próprio Cristo diz, e como, Samuel, a gente pode alimentar dessa palavra? As Escrituras, sim, pode ser uma grande porta. O próprio Jesus disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. As Escrituras têm que ter um lugar especial. Isso não tem nada a ver com teologismos, mas especialmente as Escrituras a partir de Jesus, porque a palavra é Jesus. Além disso, a comunhão, né? Graças a Deus por ambientes virtuais como esse, porque eu sei que ambientes virtuais como esse têm o pão que desceu do céu e que pode me nutrir, e entender que são ambientes virtuais carregados com o Espírito, né? Eu sei que boas amizades fazem bem, bons encontros fazem bem. Agora, Jesus fala de um pequeno grande detalhe nos encontros, que é o reunidos em meu nome. Quando ele fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, existe uma consciência, um santo dos santos na consciência, que se prostra para alimentar desse pão. E aí fica o grande desafio para você, meu querido irmão, que quer seguir esse discipulado, além de esforço, um lugar especial na sua vida, na sua agenda corrida até, para essa palavra, para esse pão vivo que desceu do céu. A terceira e última coisa que eu gostaria de deixar aqui, e que eu vejo que Jesus ensina acerca do discipulado, é que para Jesus, discipulado é uma espiritualidade viva. Quando lá no versículo 63, Jesus diz, o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Eu acho isso lindo, sabe? Lindo. A gente precisa de entender que nós temos um Consolador. A gente precisa entender que isso aqui não é uma filosofia religiosa. Que o Evangelho não é isso, não é uma identificação filosófica, não é uma identificação psicológica, é espírito e vida, é vivificante. É por isso que o apóstolo Paulo, quando prega na carta aos Coríntios, disse, olha, quando eu fui aí, porque eles estavam questionando a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, ele disse, quando eu estive aí pregando entre vocês, eu não falei só palavras, teve demonstrações de poder. É esse espírito
que consola, é esse Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis, é esse Espírito que, inclusive, agora, visita os corações, enche a gente de entusiasmo. É esse Espírito que está aqui agora em pelo menos mais 43 celulares ou computadores conectados. Essa é a espiritualidade viva. A espiritualidade viva é até uma expressão muito usada pelo pastor Ricardo Gondim, muito bom, por sinal. E a gente tem que entender isso, essa certeza de que nós estamos falando não é de uma adesão religiosa, porque a gente vive uma época de um pluralismo religioso enorme, e a nossa tendência é achar que é mais um no panteão. Não, a gente está falando de espiritualidade viva. Jesus está dizendo, não há nenhuma possibilidade de um discipulado sem reconhecer a presença latente do Espírito Santo com o discípulo. Sabe aquele Deus que fala? Sabe aquele Deus que às vezes te dá um sonho? Talvez, pode não crer ou não, mas ele fala. Continua crendo, né? Um das grandes trunfos do pentecostalismo foi esse reavivar a atenção da espiritualidade pro Espírito Santo, e ele está entre nós. Deus não está acima de tudo, Deus está em nosso meio, Deus está aqui, Ele está aí com você, é Deus conosco. E o discipulado tem que entender isso, que a espiritualidade é viva. Religiosidade é a ação do próprio homem em direção ao sagrado. Espiritualidade no Evangelho é a ação do próprio Deus enviando o seu Espírito para o homem. E a gente tem que entender que discipulado passa pelo menos por essas três coisas: o esforço, um lugar especial para a palavra, e essa certeza de que é uma espiritualidade viva, de um Espírito Santo que está conosco nos momentos mais difíceis, mais ambíguos, mais angustiosos, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, de um Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Jesus era um cara incrível, né? Na verdade. Era que eu falo olhando o que ele fez nos evangelhos. Mas Jesus, nos evangelhos, era assim, ele fazia um sermão maravilhoso, um ensinamento fantástico, e vinha ainda de quebra, fazia um sinal maravilhoso. Aí você fala, não tem como. E esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, pensar em espiritualidade cristã hoje, genuína, tem que olhar para Jesus. Tem que olhar para Jesus aqui, nas suas condições. Aí, depois disso tudo, fica a pergunta retórica lá da nossa introdução. Isso vos escandaliza? Acho que não. Tomara que não. Oremos. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de alimentar do pão vivo que desceu do céu. Dá, Senhor, que nesses dias difíceis que vivemos, o Senhor nos dê sempre essa oportunidade de nos nutrirmos no Espírito, nas palavras que são vida, que vêm do Senhor. Ajuda-nos a discernir o Senhor, guia-nos, ó Espírito Santo, por toda a verdade e em toda a verdade. Dá que nós possamos entender que esse esforço não é nada mais, nada menos do que uma reação do teu próprio Espírito refletindo no nosso coração, que nos conduz até o Senhor, porque afinal é o Senhor que opera em nós, tanto querer como efetuar. Mas que nós possamos nos esforçar e nos despir da espiritualidade estática e nominal. Dá também, Senhor, que o nosso coração esteja sempre atento à tua voz, à tua palavra, que se manifesta sim via a Escritura, se manifesta via uma mensagem, via um encontro com irmãos, via um aconselhamento, via a natureza. Ouve-se a voz do Senhor em toda a terra está cheia da sua glória. Dá que os nossos olhos estejam abertos para vê-la e os nossos ouvidos atentos para ouvi-la e entendê-la. E a minha oração, ó Deus, é que o teu Espírito esteja sempre em liberdade no nosso meio. Liberdade para nos tocar, para nos visitar. Liberdade, meu Deus, para nos alimentar, para nos fortalecer nesses dias difíceis, para nos consolar diante de tantas dores, para nos dizer, para nos guiar.
que nós possamos entender que o Senhor nos deu a graça de viver a vida sim, entendendo que é uma espiritualidade viva, porque sem alimento do Senhor não teremos vidas em nós mesmos. A minha oração é que alguma coisa dessas coisas que eu falei aqui, mediante a graça do Senhor, possa também alcançar o coração dos meus irmãos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, um beijo no coração. Até a próxima.